voz no vento, chama azul do dia, doce perfume, canção. Uma voz no tempo resiste na noite e as lágrimas fogem de ti. Uma voz no vento, uma voz me chama, brisa de amor, doce coração. Uma voz no tempo, carinho na alma e as lágrimas fogem de ti. E continuamos falando aqui do 67º Fórum Permanente do Agronegócio, aqui no Sistema Farsul. A senhora Zênia Aranha da Silveira, coordenadora da Comissão das Produtoras Rurais, vai nos falar dos objetivos desse fórum, se foram atingidos e as perspectivas. Bom, eu acho que os objetivos foram plenamente atingidos. As coordenadoras do evento, as âncoras que nós tivemos, que foi a Lala Aranha e a Balala Campos, elas ficaram encantadas com o potencial das nossas produtoras rurais como porta-vozes. Realmente, nossas produtoras rurais se desempenharam muito bem o papel de porta-vozes e claro que hoje aprenderam, assim como eu aprendi, algumas coisas mais, né, para a gente poder se apresentar e para poder se comunicar. Em uma só voz, uma só ação é o tema do fórum. O tema do fórum é uma só voz, uma só ação. Então, não adianta a gente só falar, a gente tem que agir, a gente tem que ter uma ação. E a ação tem que ser coerente com o que a gente fala. Então nós tivemos uma apresentação de 4 programas do Senar RS que nós pretendemos implementar no interior do estado com as outras comissões de produtoras rurais que existem no interior do estado. Nós vamos então programar essas ações em dias que sejam escolhidos, que tenham alguma coisa a ver com o produtor rural. E essa vai ser então a ação que nós vamos ter. Vai ser uma ação na área ambiental e na área da saúde. E nessas duas áreas são as ações que nós vamos fazer. A senhora foi novamente, a comissão está sendo prestigiada aqui. Nós temos um belíssimo cenário, que é o Fundo Produtoras Rurais de todo o Rio Grande do Sul. Isso, nós tivemos 94 produtoras rurais que vieram do interior, mais algumas que residem aqui em Porto Alegre. Então, realmente o nosso auditório teve muito cheio e algumas só não puderam ficar até o final porque as distâncias são muito longas e a nossa programação se estendeu até mais tarde um pouco, então não puderam ficar até o final, mas todas elas saíram daqui encantadas com o seminário que a gente apresentou. É uma reciclagem, né? Isso, uma reciclagem, loucas para colocar em prática, também para multiplicar para as produtoras que ficaram no interior e que não vieram. Que maravilha! Olha, e nós que somos do programa Sintonia Feminina do quadro, queremos nos juntar a esta voz das produtoras rurais, somos admiradoras, eu acompanho há muitos anos o trabalho dessa comissão e me coloco à disposição, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Não, Jussara, tu está sempre conosco, nos apoiando e certamente assim que essas ações começarem a sair, eu vou passar tudo para ti, tu vai ficar sempre bem informada do nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de poder me manifestar com os teus ouvintes e telespectadores. Obrigada. E vamos agora para a Expo Inter, né? Isso, que é o próximo evento. Isso. Em agosto, final de agosto, primeira semana de setembro, estaremos na Expo Inter. Muitas ações das produtoras lá. Bastante ações, bastante ações. Se Deus quiser, lá estaremos levando para você, não é, esta voz das produtoras rurais que trabalham incansavelmente para que a sociedade urbana tenha melhor qualidade de vida através dos alimentos.
E continuamos falando aqui agora, um momento festivo, um jantar do 67º Fórum Permanente do Agronegócio, que é uma promoção das produtoras rurais da Farsul, da Comissão de Produtoras Rurais. Quem participou ativamente da construção deste fórum e vai nos falar tudo sobre este fórum, a senhora Lala Aranha, que é Relações Públicas. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você. A construção do fórum teve, na realidade, do dia de hoje, como objetivo, uma só palavra, ou uma só voz e uma só ação. Isso quer dizer o seguinte, junto com as produtoras rurais, construir um discurso, né, para que todas utilizem as mesmas mensagens que são importantes para o setor agropecuário, né, e, ao mesmo tempo, desempenhem também ações que tenham a ver com as mensagens, ou seja, que haja uma coerência entre a voz e a ação. Por isso, na linguagem também. Por isso se chamou Uma Só Voz, Uma Só Ação, Comunicação Integrada no Campo. A senhora, Relações Públicas, reside no Rio de Janeiro. Exato. Tá, e como é que é a sua visão, morando no Rio há tanto tempo, do nosso Rio Grande do Sul, aqui da nossa cultura gaúcha? Bom, eu sou, assim, fascinada pela nossa cultura. Eu vivo no Rio, comecei a viver fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, por uma contingência, e fui crescendo numa determinada empresa, da qual me tornei presidente. Então, eu vivo no Rio de Janeiro por esse motivo. Lógico que depois que a gente começa a viver no Rio de Janeiro, né, talvez a gente não queira voltar a viver em outro lugar. Mas eu volto a Porto Alegre e aqui ao Sul, no mínimo 4, 5 vezes por ano. E eu tenho a minha família toda aqui, né? Então eu gosto muito de voltar aqui e curto muito, demais, a cultura gaúcha. Demais. Sim, são as nossas raízes, não é? E o gaúcho, na verdade, é uma cultura muito forte, não é? Porque ele se estende pelo Pampa, né, Argentina, enfim, e estamos todos integrados através da música, da gastronomia, dos signos, dos símbolos da cultura gaúcha, né? O cavalo, o laço, a música. O Rio Grande é maravilhoso e o campo, eu considero que o campo tem seus encantos, tem as suas leis, que às vezes são bem rígidas também, mas tem a sua poesia e seu encanto. Eu acho que cabe ao homem urbano descobrir isto. E este fórum é um belo exemplo para que isso aconteça. Então, mas o que nós estamos fazendo exatamente é o caminho oposto. Cabe à produtora rural informar as pessoas, a sociedade urbana, o que é o campo. E, olha, com certeza vão gostar muito, se apaixonar. Eu posso até citar uma pequena experiência minha. Eu residi 5 anos de uma fazenda. Eu pensava que a vida era um shopping center. E olha só, me apaixonei pelo campo, sou fã das produtoras rurais, do trabalho, acompanho o trabalho delas há muito tempo e desejo muito sucesso, que a senhora retorne ao Rio e venha também para Porto Alegre mais seguido. Eu venho bastante, venho com muito prazer, sou muito bem recebida aqui. Com certeza. Presidente Carlos Esperotto, no seu texto que eu li, o senhor falou que precisamos separar o público do privado. Que, aliás, foi uma observação que é a medida exata que o Brasil precisa hoje. Não tem dúvida. O momento de dificuldade é constante em todos os segmentos. E eu diria até que o nosso segmento, que é um segmento que está com uma sequência em uma prospecção de ações, não é que poderia ser entendido como menos penalizado ou menos em estado de dificuldade. Não é não. Dificuldade nós temos. Nós temos é que ter a tranquilidade de poder desenvolver ações para recuperarmos essas ações. Sim, e a abertura do mercado chinês? Houve uma grande melhoria agora. Agora o mercado chinês, hoje os Estados Unidos estão inclusive sinalizando. Eu não me emociono com isso. Eu quero ver a prática disso. E aí vamos ver como é que a gente pode consolidar e participar dentro do processo. Sim. Este fórum hoje aqui falou sobre a questão da voz do campo. Uma só voz, uma só ação.
Qual a sua opinião do papel das produtoras, da Comissão das Produtoras Rurais neste contexto? Não seria a voz do campo, mas seria uma voz única. Sim. Voz do campo nós não podemos misturar e mesclar com algumas outras propostas que aí estão. Acreditamos que uma voz única é importante, mas para isso temos que fazer justamente reuniões de conscientização no sentido de vermos quais os pontos que temos a aderir e pautar. E o que o senhor gostaria de deixar para as próximas gerações? Com toda a sua experiência, o senhor é um expert nesse segmento. Qual o conselho que o senhor deixaria para a sociedade urbana também em relação a este segmento? Eu diria o seguinte, no momento de incerteza em que está se tratando, de repente a sociedade urbana fala em orgânicos. Mas no momento que formos produzir orgânico, quem tem capacidade de pagamento do custo orgânico? São questionamentos que nós colocamos. No momento que nós temos aí um posicionamento onde a agricultura está dando resposta efetiva. E a agricultura dando resposta efetiva, ela traz ao segmento do agronegócio um posicionamento muito sólido. E que nós entendemos que qualquer que esteja à testa da federação terá como bandeira essa posição. Temos como desempenhar essas posições. Temos saída, então. Temos saída. O Brasil tem saída. Ninguém vai passar fome. Amém, né? Assim seja. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e agradeço a sua entrevista. E continuamos aqui falando, não é, desse 67º Fórum Permanente do Agronegócio, que é uma promoção da Comissão das Produtoras Rurais da Farsul. Você é o nosso convidado especial. Vai saber tudo o que está acontecendo hoje aqui neste fórum. Uma voz no vento, chama azul do dia, doce perfume, canção. Uma voz no tempo, resiste na noite e as lágrimas fogem de ti. Uma voz no vento, uma voz me chama, brisa de amor, doce coração. Uma voz no tempo, carinho na alma e as lágrimas fogem de ti. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Sempre atenta às principais tendências, a Executivo segue com o melhor da moda masculina com exclusividade Golfers e outras marcas consagradas, somando bom gosto, estilo e elegância. Nas lojas da Benjamin Constant e no Lindóia Shopping, as peças de grande qualidade com atendimento personalizado em ambiente especialíssimo. Executivo Moda Masculina.